Como saber que a sua massa está boa? Né? Isso é uma coisa assim que fica fantasma, né? Porque vocês ficam, será que minha massa já tá boa? Quando que eu vou saber que minha massa tá boa? Ai, por favor, me ajuda, minha massa tá boa. Olha só, quando a gente começa a fazer nossa massa, primeira coisa, ela não fica toda cheia de ela tá irregular, não é? Ela parece mais uma massa de empadão do que uma massa de pão, né? Porque tá seca, você não tá vendo uma coisa uniforme. Então, uniformidade é uma coisa que você precisa ter no final. Então, a sua massa tem que ficar lisinha. O que é lisinha? Lisinha é lisinha. Não é lisinha esticada assim, mas é lisinha. Você não precisa ter uma massa que está com grumos. Se está com grumos, você não misturou direito. Se você vai bolear a sua massa, ela tem que fazer uma película e ficar lisa, tá? Então você precisa atingir um ponto, uma textura, que a sua massa esteja uniforme. E isso vai se traduzir em ficar lisa, com aquela película lisa, tá? Isso vai dar o indício, quando você abrir a sua massa, do ponto de véu, que fica aquele pontinho que você vai esticando e parece até um pandeiro, né? Uma película e fininha, como se você estivesse soprando um balão. Aí você vai sentir que é o ponto de véu. Então você precisa chegar nesse ponto para sua massa estar boa. Todas as massas, a grande maioria sim, tá? A gente pode falar aí em mais de 97%. Por quê? Algumas você não vai ser tão exigente num ponto de véu extremamente fino e outras você vai ser mais exigente, ok? Então você precisa ter a massa lisinha, que vai se traduzir em quê? Em uniformidade, tá? E ponto de véu, ok? Outra coisa é que a sua massa, conforme ela vai ficando num ponto melhor, o que é um ponto melhor? Você está fazendo a massa e o final do processo é você ter o pão, a massa fermentada para você ter seu pão. Então você tem que ter o aumento de volume gradual nessa massa. Essa massa não pode ficar para todo sempre do tamanhozinho que começou. Alguma coisa está errada, certo? Ai, a minha massa é lisinha, mas ela não cresce. Então cuidado, porque você pode estar não fermentando e uma das características para sua massa estar boa é sim o aumento de volume. Então você tem que ver esse aumento de volume acontecer, tá? Massa lisinha, aumento de volume. Outra coisa que você vai ver, que você vai na realidade fazer ativamente com o seu dedo, tá? E você vai observar. Você tem que fazer o teste do dedo. Isso vai dizer muito da força da sua massa. O que é força? Força é exatamente isso, gente, é força. Você me empurra, eu te devolvo o seu empurrão, certo? Força. Então, pensa numa coisa. Quando você tem a sua massa, você já viu que várias pessoas fazem teste do dedo e você não entende? O que é esse teste do dedo? Todo mundo faz, eu não consigo, não entendo esse teste do dedo. Você vai entender na sua realidade. Como é que é isso? Você vai apertar a sua massa e você vai observar a velocidade que ela volta. Se ela voltar muito rápido, é porque ela está com muita força. Se ela voltar devagarinho, é porque ela já não tem tanta força. Se ela ficar lá afundada e não voltar, meu amigo, às vezes eu já tinha que ter assado esse pão, entendeu? Então sua massa já não tá boa. Só que isso também vai depender do tipo de massa que você está fazendo, da temperatura que a sua massa está. Porém, você precisa sempre verificar. Todo mundo verifica o teste do dedo, faz lá, toca a massa, dá uma palpadinha na massa. Você precisa entender a textura, a força. Se ela vai voltar muito rápido, tem muita força, você sabe que ainda não tá boa a sua massa, porque eu tô te contando agora se você não sabia. Mas então, finge que você sabia. Então, a massa tá voltando muito rápido, você pode deixar ela fermentando mais. Se a massa já está voltando de maneira lenta, você precisa começar a ficar esperto. Precisa ligar seu forno, precisa aquecer, precisa já fazer as próximas etapas para assar este pão, certo? Isso você vai descobrir a cada pão. Não é uma coisa que é uma regrinha, que eu vou te falar que em X tempos, com X velocidade e X força de apertão, você vai saber se a sua massa está boa. Eu estou te falando aqui parâmetros que você vai fazer. Já percebeu que são ligados muito aos nossos sentidos? Você vai observar se a massa está lisinha, não é? Visão. Você vai sentir na textura, né? Você também vai ver o aumento de volume. Então você precisa se conectar com sentidos, sinais para a sua massa. Se você ficar tentando buscar regras somente, sem entender o que está por trás das regras, você não vai conseguir captar
a essência dessas dicas que a massa mesmo vai te dando e vai te contando se ela está boa ou se ela está ruim.